Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Modesto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, é um prazer muito grande para nós podermos estar aqui, porque é uma forma de nós podermos divulgar aquilo que efetivamente está acontecendo em nossa região. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. Modesto, conta pra gente como é que foram as condições para o produtor aí de Cascavel implementar a sua safra de soja nesse ano. Esse ano, Guilherme, a safra foi totalmente diferente dos últimos anos. Aliás, todo ano é uma situação um pouco diferente do outro. Nós tivemos nosso zoneamento agrícola para o plantio de soja aqui inicia no dia 11 de setembro. Então, na verdade, estava um pouco frio o solo nesse período do dia 11 até o dia 15, dia 18, e depois algumas pessoas conseguiram começar a plantar, e nós tivemos um período, Guilherme, de aproximadamente 18 dias de praticamente chuvas quase que intermitente e com muita pouca luminosidade. O tempo ficou muito nublado, isso fez com que o plantio se retardasse bastante na última dezena de setembro e na primeira dezena de outubro. Nós quase não tivemos cultivo nesse período, porque o solo estava muito úmido, tinha muita água. Para você ter uma ideia, em média, na nossa região choveu nesses 15 dias alguma coisa próximo a 400, 500 milímetros de chuva. Isso foi muita chuva. E essa falta de luminosidade, Guilherme, fez com que essas lavouras que foram cultivadas antes desse período de solo encoberto, de tempo encoberto, sem luminosidade, está fazendo com que as plantas ampliem o seu ciclo, tanto que está muito retardado o início da frutificação, o início de floração dessas plantas. Então, a gente acredita que essas plantas tiveram uma paralisação e que agora, com a volta da situação normal de clima, eles vão continuar o ciclo vegetativo dela dentro da fisiologia de cada planta e nós vamos atrasar um pouco a colheita desses plantios mais precoces. Por outro lado, Guilherme, nós estamos hoje vivendo um período de laninha ainda na nossa região. O que quer dizer isso para nós? Você pode ver que tem algumas regiões localizadas onde nós temos chuvas praticamente diárias, com chuvas até torrenciais, mas muitas áreas não estão recebendo chuva, ou não tá recebendo água, porque essas chuvas de verão já são assim, e com uma situação de laninha, ela é muito mais difícil. Então, nós temos pontos de lavouras que estão extraordinariamente boas, em situação extraordinárias, e nós temos lavouras que estão numa situação bastante delicada. Nós precisaríamos, na verdade, uma uniformidade de chuva para toda a região, Guilherme. Então, Félix, Modesto, essa safra vai ser bastante complicada para determinar produtividade e produção, vai ter que esperar bastante para verificar como é que essas áreas vão se desenvolver com essas condições tão diferentes, né? Nós temos algumas preocupações, Guilherme, principalmente com relação ao ciclo dessas cultivares cultivadas no mês de setembro, quando que vai ser possível a colheita dessas cultivares. Isso pode dar um atraso no início do plantio do milho safrinha, porque se nós atrasar a colheita da soja, nós vamos atrasar o milho safrinha. Nós também não temos noção se esse período de falta de luminosidade tão grande vai prejudicar a produtividade. Mas eu diria para você o seguinte, nós não estamos numa situação normal em todas as lavouras. Nós temos lavouras excelentes e nós temos lavouras ruins. Então, é um ano ainda que nós precisamos esperar agora para nós poder fazer a avaliação de produtividade. É muito difícil hoje eu dizer para você, não, nós vamos ter uma produtividade cheia, nós vamos ter uma produção ótima. Nós estamos numa fase de desenvolvimento das culturas que se eu falar isso, eu estaria me contradizendo com o conhecimento de fisiologia e técnico que eu tenho. Então, Modesto, só para a gente entender um pouco melhor o tamanho dessa safra, qual que costuma ser produtividades positivas aí para vocês? A gente tem tido, eu vou falar em sacas por hectare e sacas por alqueire, Guilherme, porque algumas
alguns produtores, alguns ouvintes entendem em hectares, outros entendem em alqueires, a nossa produtividade média tem girado ao redor de 70 a 75 sacas por hectare, eliminando o ano de 2022, que foi uma frustração geral, e a nossa produtividade, isso significaria em alqueire alguma coisa entre 170 e 180 sacas por alqueire, Guilherme. E aí, Modesto, diante de todo esse cenário, como é que isso tem influenciado na comercialização por aí? O produtor também tem segurado as vendas até olhando para esse cenário incerto? A gente não está segurando as vendas, a gente não está tendo oportunidade de comercialização antecipada, Guilherme. São muito poucas as empresas que estão adquirindo produtos de forma antecipada, a não ser esse pessoal que fez o barter, né, que fez a troca na época da compra dos insumos, mas em termos de negócios para frente, surgiu muito poucas oportunidades e praticamente não houve muita comercialização. Para você ter uma ideia de números, por exemplo, o normal seria, nessa época, nós termos pelo menos 30% a 35% da nossa produção prevista já comprometida ou com preços travados, e hoje eu acho que nós não temos 7% disso ainda. Por quê? Porque a situação que nós estamos vivendo é uma situação muito delicada, você está acompanhando isso melhor que eu, e você está sabendo que nós estamos realmente numa situação que a gente não sabe o que pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro. Então, a insegurança hoje é muito grande, tanto para você fazer negócio de médio e de longo prazo, Guilherme. Modesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor isso que está acontecendo com as lavouras aí na região nesse momento. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero só dizer para os produtores rurais que nós não podemos nunca desanimar e nós precisamos ter fé e ter força de vontade e lutar, porque nós vamos conseguir, com certeza, um dia ter resultado positivo que nos agrade e que nos satisfaça. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. Um abraço grande a todos e um feliz ano novo a todos vocês. Modesto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e a gente espera que com boas notícias para os produtores aí da região da próxima vez que a gente se falar. Um abraço, até a próxima. Outro, até. Esse, o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de soja 22-23 lá no município. Modesto destacando uma situação bastante complicada nesse momento. O plantio começou cedo lá na região, depois houve um período de muita chuva, pouca luminosidade, o que atrasou o ciclo dessas primeiras áreas e já coloca em xeque até a janela para o plantio do milho segunda safra em 2023. Depois essas questões até melhoraram um pouquinho, mas a região continua com chuvas bastante irregulares. Diante disso, o Modesto apontando que existem áreas de lavouras extremamente bem desenvolvidas até esse momento, outras com dificuldades, o que deixa bastante difícil qualquer previsão em termos de produção, de produtividade. O Modesto até destacando que nos últimos anos, tirando 2022, que teve uma seca bastante complicada e diminuiu bastante as produtividades, essas médias lá na região de Cascavel giram entre 70 e 75 sacas por hectare, mas que para esse ano essa conta não está sendo fácil de ser feita nesse momento. Vai ser preciso esperar um pouquinho mais o desenvolvimento dessas áreas, ver como é que o ciclo dessas lavouras vai responder a esse período de baixa luminosidade, até para verificar possíveis prejuízos no potencial produtivo dessas lavouras. Já do lado do mercado, o produtor também sem avançar nas negociações. O Modesto apontando que o normal para esse período do ano seria já ter vendido entre 30% e 35% da produção, mas nesse momento essas vendas não chegam nem a 7% da produção esperada. Poucas oportunidades de comercialização, apenas aqueles negócios por troca de insumos, e aí um cenário complicado que vai se desenhando para o produtor lá de Cascavel, tanto dentro da lavoura, no lado da produtividade, quanto no cenário de mercado, na comercialização da sua safra, mas claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra, não só lá em Cascavel, mas em todas as outras regiões do Brasil também. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho.
Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.